A paz do Senhor, meus irmãos. Quarta-feira, mais um dia, e nós queremos mais uma vez, como temos nos comprometido, fazer mais um vídeo ministrando mais uma parte da nossa aula de bibliologia. Estamos estudando a nossa primeira matéria do nosso curso básico de teologia, sempre frisando que é de uma maneira resumida, mas crendo que será de muita valia, será muito proveitoso para as vidas dos irmãos, das irmãs, enfim, de todo aquele que tem um interesse em se aprofundar um pouco mais acerca da palavra do Senhor. Meus irmãos, nós queremos então abrir a nossa aula citando o que está escrito na primeira parte do versículo 6 do capítulo 4 do livro do profeta Oséias, onde Deus inspirou o profeta para escrever que o meu povo, disse o Senhor, perece por lhe faltar o conhecimento. Conhecimento do que, meus irmãos? Conhecimento de Deus, conhecimento da instrução do Senhor. Então você percebe o quanto é importante nós sermos instruídos na palavra do Senhor. O quanto é importante eu e você conhecermos a palavra do Senhor, para que nós não venhamos a perecer. Como eu sempre friso, além de termos uma vida espiritual mais sadia, mais abençoada, nós também nos blindamos para não sermos enganados pelos falsos pregadores, falsos profetas e assim por diante, quando eu e você estamos com a nossa vida espiritual bem pautada na palavra do Senhor. Pois bem, meus irmãos, então, nesta quarta-feira nós queremos falar um pouco acerca de quanto tempo demorou para ser escrita a Bíblia Sagrada. Desde o primeiro livro que foi escrito, meus irmãos, por Moisés, o homem de Deus, nós sabemos que Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, a saber, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então Moisés escreveu aproximadamente no ano de 1450 a.C. E até o último livro a ser escrito, que foi o livro do Apocalipse, no final do primeiro século da era cristã, pelo apóstolo João. Então, houve aí um período de aproximadamente 1550, 1600 anos, que demorou então para estar pronto, escrito, todos os livros da Bíblia Sagrada, que compõem o cânon da Bíblia Sagrada. Quantos foram os escritores que escreveram esses 66 livros? Foram aproximadamente 40 escritores que foram inspirados pelo Espírito Santo do Senhor e escreveram estes 66 livros, em sua grande maioria judeus, mas também nós temos, pelo menos de forma comprovada, um escritor gentil que foi o médico amado Lucas, que escreveu o Evangelho segundo Lucas e também o livro dos Atos dos Apóstolos. Algo bastante interessante que eu gostaria de frisar aqui. Algumas pessoas, sobretudo pessoas que professam o ateísmo, eles duvidam da autenticidade da Bíblia Sagrada. Eles dizem assim normalmente: olha, o papel aceita tudo, eu não acredito na Bíblia. Mas aqui está algo interessante, meus irmãos. Se a Bíblia Sagrada ela fosse um mero material da mente humana, fatalmente haveria muitos problemas, sobretudo haveria contradições dentro da Escritura. Por quê? Porque perceba, por exemplo, Salomão, ele escreveu os seus livros, aproximadamente 1000 anos antes de Cristo, certo? Salomão escreveu quando era jovem, escreveu Cantares de Salomão,
Quando era um homem em idade adulta, meia-idade, ele escreveu o livro de Provérbios, e já quando era um homem idoso, então ele escreveu o livro de Eclesiastes. E Salomão escreveu estes livros aproximadamente 1000 anos antes de Cristo, o período onde Salomão viveu. E olha só, passou-se 1000 anos, aí nós temos o apóstolo Paulo escrevendo cartas, o apóstolo Pedro, nós temos Tiago, irmão do Senhor, escrevendo também uma carta. Enfim, nós temos os evangelistas, né? O apóstolo João escrevendo o evangelho segundo o seu nome, segundo João. E não há contradição. Nenhum dos escritores contradisse o outro. E isso, meus irmãos, seria impossível se não houvesse a mente divina inspirando esses escritores, guiando esses escritores. Fatalmente, é só nós usar, é uma questão, meus irmãos, de raciocínio, de inteligência, de lógica. Se não houvesse a mente de Deus inspirando esses escritores, muitos deles viveram separados por centenas de anos e até mesmo separados por séculos. E eles não se contradisseram em nenhum momento, pelo contrário. Às vezes o que a gente vai perceber é que um vai complementar o outro. Prova é que é o mesmo Deus que inspirou todos eles a escreverem. E isto é glorioso. Essa é uma das maiores provas da autenticidade da palavra de Deus. Então, quando alguém questionar você acerca da autenticidade, da inspiração divina sobre os escritores dos 66 livros, você pode, com toda autoridade, convicção, você pode explicar que seria impossível não haver erros, não haver contradições, se não houvesse a mente divina, o Senhor nosso Deus, conduzindo e guiando, inspirando os escritores a escreverem, porque afinal de contas foram aproximadamente 40 os escritores dos 66 livros da Bíblia, e muitos deles não se conheceram, viveram separados por centenas de anos e até mesmo por dezenas de séculos. Esta é, sem dúvida nenhuma, de uma forma contundente, uma das maiores provas da veracidade do Sagrado Livro, uma das maiores provas da inspiração divina, que a Bíblia é a verdade. Amém, meus irmãos? Então hoje seria isso. Amanhã nós continuamos a nossa aula de bibliologia. Fiquem com Deus. Como profeta de Deus sobre a face da terra, eu ministro a plenitude das bênçãos do Senhor sobre a tua vida, sobre todas as áreas e sobre todos os aspectos da tua vida. Deus é contigo e fará de você mais do que vencedor em todas as coisas. Em nome de Jesus, receba esta palavra. Em nome de Jesus, amém e amém.